Bem-vindos a um novo quadro que a gente está trazendo para a área da saúde, que a gente vai falar de saúde e negócios. Eu e Maju, minha esposa e minha sócia. Oi, pessoal. Personal e Nutri, queremos trazer para vocês aqui a realidade. Dentro de tanta informação que vocês têm hoje, a gente quis filtrar essa informação, porque a gente vem ouvindo nossos clientes, né? As perguntas, o que você acha disso, o que você faria no meu lugar e tal. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, a gente não podia começar esse quadro de uma outra forma, sem ser falando de saúde, e com um cara desse. Estamos aqui com o médico Gabriel Vassalo, que atua em clínica médica, geriatria e medicina da performance e longevidade. Com 15 anos de formação e especialização em medicina de família e comunidade, e pós-graduação em geriatria e gerontologia. Construiu sua prática com foco na prevenção e no acompanhamento longitudinal dos pacientes. Muito interessante porque a gente vai falar aqui. Defensor de uma medicina baseada em estratégia e não em soluções rápidas. Integra ciência, estilo de vida e acompanhamento individualizado para promover a saúde, a autonomia e desempenho ao longo dos anos. Praticante de atividade física, vive na prática os princípios que aplica na sua rotina clínica. Esse é o Gabriel Vassalo. Prazer imenso estar aqui, Thiago. Obrigado aí pelo convite. Maju, obrigado pelo convite. Para mim falar desse tema, desse assunto aqui, e ainda mais no quadro inaugural, é um prazer imenso. Irado. Muito obrigado mais uma vez aí. Espero que o bate-papo seja bastante produtivo e gostoso para todos nós aí. Com né? certeza. Gente, para vocês terem uma ideia, nós somos da área da saúde, né? E sempre que a gente precisa de alguma informação da nata, a gente chama o Gabriel. Gabriel, socorre aqui. Exatamente. Sempre um prazer, sempre um prazer. Pô, legal, cara. Então vai ser um prazerzaço entrevistar você aqui hoje e saber também desses assuntos do que é saúde em 2026. O quadro de hoje é isso. E aí, vocês sabem o que é saúde em 2026? Antes da gente entrar nesse tema em si, fala pra mim, como é que você entrou na área da saúde? Olha, começou, vamos lá, faculdade 2005, por incrível que pareça, em 2004 que me deu um insight para falar, ó, por que não medicina, né? Eu não tinha até então pensado em fazer medicina até 2004. E foi quando a minha esposa, na época, já estava já com foco já em fazer a medicina, falou, por que não? Vamos fazer também. E aí eu comecei a pensar, cara, legal, gosto dessa integração, acho bacana o tema saúde, principalmente, é uma coisa que desde sempre para mim. Então, assim, eu acho que foi bem bacana que em 2005 a gente entrou na faculdade, passamos no vestibular, entramos na faculdade, e ao longo dessa jornada dos 6 anos aí a gente foi vai mais ou menos se especializando, gostando, tendo afinidade por um lado, mais por uma matéria, menos por outra, enfim. E no final das contas eu vi que era aquilo que realmente eu queria ter feito. Então eu me encontrei, na verdade, né? Me encontrei na medicina e depois especializando nas áreas que eu fiz a especialização. E sempre trabalhando essa parte de saúde preventiva, não foi à toa a medicina da família e comunidade também na minha vida, né? Legal. E essa parte da geriatria ao longo foi se criando também e eu gostei bastante de trabalhar. Deixando bem claro, às vezes esse conceito de geriatria, muita gente me pergunta, mas eu tô com 80 anos, eu comecei a procurar, né, a geriatria, agora trouxe meu pai, geralmente assim, trouxe minha mãe, trouxe meu avô, minha avó, enfim, falando com 80 anos, com 85 anos, eu falo, olha, se você parar para pensar, aos 30 anos, a gente já é o marco máximo ali, vamos dizer assim, e começa o envelhecimento. Começou, então, tô na crise dos 30. Então, assim, e é bacana que aí a gente consegue trabalhar, acho que é uma coisa bacana a gente comentar também aqui. Com certeza. Trabalhar essa parte de saúde preventiva, né? Então, atuo na clínica médica, né? Atuo também na geriatria, portanto, aí dos 15, 16 anos em diante, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com nossos pacientes. Legal. E na parte do esporte? Que a gente já competiu. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou suspeito para falar, Thiago. O cara é forte. A gente... o ciclismo e a corrida, né? Foram surgindo na minha vida. E para quem não sabe também, eu, o Thiago, a Maria Júlia, a gente participou, inclusive, de provas, né? Recentes, né? Foram o quê? 2 anos? Eu não lembro agora. Um ano. Um ano o Thiago participou na modalidade, no duatlon, né? Sozinho. Eu participei com a minha esposa, com a Bruna. E por acaso a gente se encontrou lá na prova, sem né? querer, sem combinar. E o final foi chave de ouro, né? Subida no pódio. Uma coisa que... Meus amigos, você chega na prova. Fantástico. Você não competiu essa, eu acho, né? Essa eu só corri. Essa você correu. Correu. Correndo. Chegou na prova. Quase morri. A Maju tava assim, olha, você não vai se matar na prova, você não vai se matar na prova, porque eu sou muito competitivo. Aí ela olhou o Gabriel e falou, não, seu médico tá aqui, vai se mobiliza. Aí foi onde deu o pódio. Foi muito bacana. Mas então, assim, entrou realmente essa parte sempre... Eu gostei do ciclismo, né? Desde da infância, na verdade, eu gostei muito de ciclismo. A corrida eu fui me encontrando depois de um tempo. Então, esses dois esportes geralmente são os que eu mais gosto, que eu mais pratico, né? Antigamente era o futebol, mas aí não enfim.
foi passando já pro ciclismo e pra... Você jogava bola, não? Jogava bola. Tem um passado aí. Hoje em dia eu não me arrisco. Não se arrisca, eu me arrisquei, tô com o posterior machucado aqui. Perigoso. Ai, meu Deus. Mas é bem bacana essa parte do esporte e a gente fica, né? Eu falo sempre para meus pacientes, quando você passa a gostar do esporte, você cai naquela. O dia que você não faz alguma atividade física, você se sente culpado. Total. Então, chegar nesse nível, né, de educação, vamos dizer assim, física, né, propriamente dita, é uma fase boa porque você entende que aquilo é importante para você, aquilo faz falta, seu corpo precisa daquilo ali para poder fazer te mover, na verdade, né? Então, acho bem bacana isso. Legal. É verdade. Uma coisa que eu acho que a gente pode, só pra dar um briefing pra galera, pra gente entrar nos assuntos, que vai chegar uma hora que a gente vai falar de rotina. Exato. E pra galera entender como é que é a rotina dele, né? Porque hoje a gente é casado, mas a gente não tem filho, né? Vocês têm uma rotina... Fala um pouquinho da sua rotina, só pra galera ter uma ideia. Que pra... Onde ele trabalha, com que ele trabalha. Exato, pra ver que é possível. Porque exatamente. hoje a rotina sua é puxada. O pra que a conseguir gente, horário com ele que foi difícil. O que mais escuta no consultório, quando o paciente vai... Quando a gente comenta dessa parte, olha, mas a gente precisa começar a atividade física, já está atrasado, mas precisa, nunca é tarde, né? Na verdade, vamos lá, vamos começar. É melhor agora do que não começar, né? Então, eu falo sempre isso, é importante. A gente não criar desculpas para não fazer atividade física. Não vai existir, eu falo isso também para meus pacientes, não vai existir o dia perfeito, não vai existir o horário, não vai existir o tempo ideal, eu vejo muita gente usando como desculpa, né? Mas parece que vai chover, não dá para sair para correr assim não. Vou ficar doente. Eu vou ficar doente, pegar uma friagem. Então, assim, essa parte é importante a gente comentar, porque não vai ter o dia ideal nem a hora ideal para fazer atividade física. Sim. Né? Para quem trabalha. Minha rotina realmente, sou militar, para quem não sabe, eu sou militar também, quem está escutando a gente aqui agora, eu sou médico, militar do Exército, começa cedo, então 7 horas da manhã já está na rotina do hospital, então é uma rotina que começa cedo, trabalho também em clínicas particulares, tenho um consultório também particular, então é uma rotina que não tem muito tempo para a gente... pensar na hora ideal para fazer atividade física. Então você tem que criar disciplina, você tem que criar a sua rotina de maneira que vai ter que encaixar, vai ter que entrar naquela rotina ali. Tenho 2 filhas, né? Então, naturalmente, é um tempo a mais que a gente, seja para buscar no colégio, seja para estudar para uma prova, a atenção que a gente tem que dar naturalmente para brincando, enfim. Então, é algo que realmente... tem um tempo ali que a gente vai gastar com aquela situação. Eu, por exemplo, para encaixar, eu consigo botar, olha, essa semana aqui eu consigo na segunda, na terça, enfim, eu faço meu cronograma e coloco, se eu não levantar 4h50 da manhã, olha só, não tem como fazer atividade física hoje, porque eu vou sair de casa às 7 da manhã e volto somente 19h30. Total. Hoje em dia eu ainda faço plantão. Sim. Dou plantão na rodovia, na rodovia. Na rodovia. Então, esse trabalho de resgate também é um trabalho extenuante, um trabalho que exige também preparo físico, preparo mental também para lidar com as situações. Então, aquele dia eu já me resguardo, aquele dia eu não faço a minha atividade física mais extenuante, talvez alguma coisa mais leve, porque a madrugada pode ser que seja, né? É sempre uma incógnita. Tem que estar pronto ali para então, assim, o dia a dia é isso. Então, é sempre colocar, eu acho que disciplina é a palavra-chave para isso, né? É você colocar disciplina, é você colocar rotina. E essa rotina vai fazer você naturalmente ter o horário. E não colocar desculpas, como a gente vê muita gente fazer. Porque o cérebro sabota, né? E a gente estava conversando, inclusive, muito dessa questão da imagem profissional. Que você é um cara que fala de saúde. Ela fala de saúde, eu falo de saúde. A gente tem que viver isso. Né? A gente comentou muito, vamos chegar nesse tema também. Mas pra galera entender, né, amor, que a gente conversa muito sobre isso. Cara, a gente acredita numa coisa. Que a pessoa tem que viver o que ela fala. Não adianta ficar só de teoria. E a gente tá trazendo pra vocês aqui um cara que vive isso na prática. Se pegar pra pedalar hoje, me deixa no bolso. Então, assim, o cara que tá com o físico em dia, tá com shape, que a gente viu que shape não é só o cara tá bombadão, né? Existem diversas formas de saúde, como a gente vai falar hoje aqui. Boa, né, boa. E a gente queria saber de você, no seu contexto, o que é saúde pra você? Olha, muita gente, e isso não é bem frequente, tá? É aquela questão de pegar um exame de sangue normal e falar, doutor, mas tá tudo normal aqui, então eu tenho saúde. Então, na verdade, eu não tenho doença, então eu tenho saúde, né? Já faz essa ligação. Se a gente pegar no pé da letra, né, de conceito de saúde,
pela Organização Mundial de Saúde, a gente vê que não é estado de ausência de doença, né? Saúde não é ausência de doença. Muito bom. Saúde é um bem-estar completo físico, mental e social. Ou Olha seja, essa tríade é importante a gente comentar. Então vai muito além de você ter um bom colesterol, de você ter um bom controle glicêmico, enfim, vai muito além disso. Acho que a saúde envolve essa parte, né? É o bem-estar físico, como a gente falou, naturalmente fazer a sua atividade física, você ter a sua rotina, o bem-estar mental também. Que hoje em dia está sendo muito você hoje sendo sobrecarregado com muita informação, trabalho 12 horas, 14 horas por dia, né? E a parte social cada vez menor, né? Então, acho que essa tríade é importante a gente comentar, que saúde, então, vai muito além do que a gente fala que é a ausência de doença. Eu vou fazer um gancho aqui, bobo, tá? Eu tava animado pra vir aqui gravar, porque a equipe aqui é muito boa, eu gosto do ambiente, e legal, porque a gente ia conversar com você, cara. Porque você vê, a gente tem pouco contato no dia a dia por causa dos trabalhos, seus plantões e tal. Então, num momento desse, é onde eu tenho oportunidade de estar com a minha esposa, com você, pra gente falar sobre saúde. E ainda ter a possibilidade de alguma pessoa tirar algum proveito desse quadro, né, informação. Então você vê como é que a sociedade hoje tá muito diferente, né? Olha, essa parte social da gente relaxar e... Pô, vamos ficar uma hora conversando aqui agora. Exatamente. É cada vez menos frequente, né? A gente para pensar isso aí, que é uma sobrecarga muito grande, às vezes, de trabalho, e uma coisa bacana para falar também... acho que é bacana para os telespectadores poderem estar também cientes disso. Não adianta eu trabalhar 12, 14 horas e falar que a 1 hora de academia vai anular aquele tempo lá e me sentir, não, matei ali a minha guerra ali de hoje ali, fiz minha hora de academia. Então, o conceito de saúde consegue pegar esse gancho para essa situação também, né? Total. Então, é bacana a gente... E a gente está numa era, você puxando essa questão... A gente nunca teve tanta informação sobre saúde como hoje em dia, né? Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta gente doente e sedentária como hoje em dia. E a gente percebe isso no consultório, no nosso dia a dia, naturalmente na academia, no consultório, né, da sua parte da questão nutricional. É impressionante como é que pode, né, esse paradoxo que a gente vive hoje em dia. Eu acho que as pessoas, elas estão mais fitness do que saudáveis. Elas querem o fitness. Estão preocupadas em chegar no resultado mais rápido. Aí fica se comparando no Instagram, porque no Instagram todo mundo tem uma vida maravilhosa. Exatamente, hein? Querem se provar para alguma coisa, né? Eles querem fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Mesmo que isso custe a saúde delas. Mas dentro desse ponto... Isso você falou bacana agora. Mesmo que custe a saúde delas. É o que a gente vai entrar hoje, né? Eu acho que esse gancho de... Você falou da parte de querendo resultado rápido, né? Eu quero resultado. Muita gente hoje... Ele não quer saber do processo ali todo. Ele quer saber do resultado final, né? Total. Eu quero... um atalho, uma coisa mais fácil, né? Mas porque fulano de tal está fazendo tal coisa, ou utilizando tal produto que ele está conseguindo, então acho que eu quero isso aí também. É isso dá resultado. Isso é resultado rápido. É isso aí, olha como é que ele tá mudando. Mas a gente escuta muito isso. Né? E fulano de tal, a que custo? Fulano de tal tá fazendo o quê? Porque ele tá funcionando. Mas às custo. vezes o fulano de tal tá dormindo 8 horas por dia e a pessoa tá dormindo 6. Mas olha que interessante, eu tô buscando muita filosofia por trás das coisas, né? Porque ajuda muito a clarear, assim, os pensamentos, sabe? E eu tava conversando com a Maju sobre isso. Você falou do acesso à informação ser demais. E ao mesmo tempo, de ter muitas possibilidades de se chegar num resultado. Hoje você tem várias, né? Você vê pessoas com uso de medicamento para uma coisa, para outra. Então tem a corrida, tem o endurance, tem a musculação, tem diversas frentes, tem o esporte. A corrida em si. Tá na moda. Corrida tá na moda. Isso não é uma coisa ruim, mas tem que ser, né? Até um corte nosso aqui, nesse quadro, um quadro aqui mesmo, a gente viralizou falando que corrida tem impacto. Exatamente. Então pro cara que tem sobrepeso, isso não é legal pra articulação. Exatamente. E o pessoal caiu em cima. Porque as pessoas não querem escutar o que desmotiva um pouco num lado, né? Mas o que acontece? Esse acesso à informação demais, tem um pensador que faz o seguinte: o que se prova ao longo do tempo é o que dá certo. E geralmente as coisas levam tempo para dar certo. Exatamente. Quando você tem muita informação sobre as coisas, você acaba ficando muito conectado a diversas informações diferentes e você não segue uma linha reta. Exatamente. Você coloca o pé na academia. Aí você entende que talvez a musculação, pro gasto calórico, não seja tão alto como o crossfit. Aí você pula pro crossfit. Aí você vê que o cara que é o ciclista, ele é slim. Aí você pula pro ciclismo. Só que você passou do fortalecimento para um funcional, para não sei o que. Aí você tava fazendo uma dieta antes, aí você busca um nutricionista e fala assim: não, mudei de coisa. Procura o médico. Olha só, agora eu tô fazendo ciclismo. Mesmo. Tem algum hormônio que eu posso tomar pro ciclismo? É assim mesmo. E aí esse acesso de informação acaba que você não chega a lugar nenhum. Exatamente, exatamente. É bem bacana o que você falou, porque você vê pessoas...
estão a todo custo tentando chegar no resultado que seja rápido, que seja, né? Que eu quero ter aquele shape, que seja, que eu quero... Gente, a gente não precisa de super atletas, né? Total. Você tem que ter estilo de vida. Acho que o estilo de vida saudável, né? Que inclui... Eu acho que um pilar bacana, se a gente... Alguns pilares, né? Que a gente pode falar, seria... Acho que atividade física, que aí você é o cara para falar disso aqui. Porra, vamos tentar. Nutrição, né? A dieta saudável, enfim, é o que a gente precisa. O sono, que é uma coisa que Total. mais para frente eu queria falar também um pouco mais sobre esse tema, que o sono, olha, é fundamental nesse pacote, nesse combo, vamos dizer assim, né? E aquela consulta ao seu médico, agora pegando peixe para mim, né? Aquela consulta em saúde preventiva, não que a gente não trate o problema em si quando ele está instaurado, né? Mas a saúde preventiva somada à nutrição, somada a uma boa qualidade de sono, somada à atividade física, aí sim seria o combo ideal aí pra gente seguir adiante. Trabalho multidisciplinar. Mas o que você falou sobre a questão dos exames. Direto eu pego no consultório pessoas que estão com os exames, ok, tudo maravilhoso, que às vezes Tudo normal. até me surpreendo, porque ela vai me falar sono ruim, estresse elevado, uma ansiedade absurda, cheio, não dorme bem. Exatamente. Não dorme, exatamente. Tem gente que dorme 3 horas por dia, 3, 4 horas Exatamente. por dia, e fala que tá ótimo, tá descansado. Não, pra mim é suficiente. Você vê a qualidade, né? Na base de dados do estúdio, deve ter uns 600 e poucos alunos que já passaram por lá. Se eu pegar pra fazer... 90% sono, né? Sono ruim. Se a gente pegar pra fazer uma média, a média de sono da galera que passou por lá é de 5 a 6 horas. Cara, olha isso. 600 pessoas. Olha isso. 5, 6 horas eu Olha acho isso. que é maravilhoso. legal. É um maravilhoso. Tá no lucro ainda, né? é Quem legal. tá dormindo mais. E um estresse. Total. Não, o que a gente... Gabriel, eu tenho negócio, e a Maju tem negócio, ali no estúdio, em cima de coisas que as pessoas não preveniram lá atrás. Se eu vou pensar. Porque não tinha um contexto que pegava isso de antes. Porque senão, talvez, eu não teria tanto caso pra resolver. Não sei o seu caso, tá? Eu tô falando assim, dentro do estúdio, porque a pessoa chega com estresse, burnout, Exatamente. uma porrada de questão metabólica cardíaca, com questão articular, alguma inflamação Pego bastante no consultório. muito. E, geralmente, já tá fazendo o uso de algum ansiolítico por causa do sono. E não são tão idosos assim. Não, Vai falar, não, mas eu isso é tô falando normal de no 40 e idoso. poucos anos, pô. Exatamente. 40 e poucos anos, é nosso E aí público-alvo. você pergunta, qual foi a última vez que você fez um exame? Há 7 anos atrás. É a nossa realidade, né? É bom que você tem prova concreta sobre isso aí, tem né? dado. É impressionante. E é dado regional. É impressionante. E o check-up? Você acha que tem que fazer a cada quanto tempo? Pelo menos, o que a gente recomenda, né? Cada um vai ter o seu perfil. Cada paciente tem um perfil que a gente vai avaliar. Faixa etária, comorbidades envolvidas. Então, é muito particular de cada um. Pelo menos uma vez por ano, independente, né? Se eu tiver que pegar de maneira generalizada, da idade, pelo menos generalizada. Não Acho a cada que 7 anos, né? Exatamente. Então, uma vez por ano, pelo menos. É natural que, uma vez que a gente encontre algum tipo de situação, comorbidade que não sabia que tinha, estamos tratando, isso vai aumentando o score dele de risco, né? E, naturalmente, talvez eu tenha que puxar esse paciente para fazer algum tipo de exame mais específico um pouco antes desse prazo aí de um ano. mais próxima. Até talvez atingir um equilíbrio. Legal. Né? Ou então porque realmente precisa fazer esse acompanhamento mais de perto. Legal. Então isso vai depender muito de cada caso. E aí entra a multidisciplinar também, né? Porque ainda hoje é muito novo o que a gente fala. Eu não sei porquê. Não deveria. Não deveria. Mas, por exemplo, check-up. O que é check-up? Eu vou de vez em quando. Se eu tiver alguma coisa, eu vou no médico. Só tem... Como é que é? O pessoal fala? Só tem doença quem vai no médico. Quem faz exame. Quem faz exame. Homem geralmente Fala isso. É o que mais se vê. Mas ele aqui, eu só fui no cardiologista porque eu fui junto. Falando de verdade. Quando eu entrei... Casa de Ferreira, espeto de pau. Quando eu entrei no médico... Ai, meu Deus. É até um médico que você conhece, na hora que você que indicou. Quando a gente entrou, ele falou, você só veio porque sua mulher marcou. E foi mesmo. É verdade, é verdade. Eu só fui porque eu ia fazer um esforço extenuante no triatlon. Então eu tava pensando em fazer o Ironman na época, né? Foi conferir. Mas olha que legal pra gente entrar nesse gancho do sono. E ele não foi a favor. Não foi a favor. E o Gabriel também não. Ninguém, eu acho. E a gente vai... E eu parei de fazer. Né? Porque a partir do momento que você tem a conscientização que o negócio faz mal, mas enfim, a gente vai entrar nisso com outras coisas, né? Pra não generalizar aqui e virar um corte, o cara falou que triatlo faz mal. Não. É perigoso. Então assim, eu acho legal, eu vi um memezinho na internet que o cara tá falando assim, eu faria de tudo pra emagrecer. Aí o personal olha pra ele e fala assim, então faz dieta. Aí a pessoa,
Dieta não. Não é? E é impressionante quando a pessoa chega lá. Deve acontecer com você no consultório. Vamos lá, o que tá acontecendo? Poxa, olha só, eu tô com meus exames alterados, eu tô com inflamação nas articulações, eu tô com sobrepeso, não sei o que. Beleza, vamos falar para a amnese? Quantas horas de sono você tem por noite? Aí eu tenho 5 horas. Aí eu termino a avaliação, explico o que a gente vai fazer da parte muscular, pra aliviar as dores. E depois eu falo aqui, você lê? Ah, não gosto muito de ler. Pô, tem um livro, cara, que chama Por que Nós Dormimos, que é um livro que dá uma conscientização geral do sono. Bacana, eu acho que você deveria bacana. ler isso. Bacaníssimo. E aí é aquela coisa do quê? Ah, não vou ler não. Então quanto você quer seu resultado? Porque o sono eu acho que é antes da gente. Você já deu até esse livro de presente para alguns alunos, né? Já dei de presente pra aluno. E não sei lê, se cara. leu. E a pessoa não lê, né? Não lê. Então assim, tá disposta a fazer tudo, mas não tá disposta a ler um livro que vai te dar alguns informação. anos de vida a mais ali. Acho legal, assim, esse papo que a gente está tendo para colocar o sono como uma pauta bacana aqui agora, para a gente poder conversar um pouco Com mais certeza. sobre isso, explicar a parte médica, claro, a parte nutricional, a parte de atividade física propriamente dita, e o que interfere, o sono interfere nessas partes, né, nas nossas partes, de cada um com a sua específica. Pra você que não sabe o que o sono serve, é agora. Ó. Vamos lá. Eu separei aqui alguns temas, alguns subtemas, assim, né? Assuntos, vamos dizer. E uma coisa bem bacana que a gente começa a falar, então, de sono. O sono não é descanso, né? A gente pensa assim, em dormir. Ah, vou dormir para descansar. Não é bem isso, né? O sono é regulação. Parece uma coisa meio bruta quando eu falo isso, mas, teoricamente, a noite bem dormida é o momento que o corpo tem para consertar tudo aquilo que foi estragado durante o dia, mal falando, né? Vamos Legal. dizer assim. Seria um momento da sua parte de educação física, por exemplo, é um momento que me corrija se eu estiver errado, que o músculo Manda cresce. ver, claro. Não é no treino que o músculo cresce, você pode até ficar inchado no treino por uma questão fisiológica da atividade física, mas o momento que o músculo cresce é durante o sono. As microlesões, né, que vão acontecendo no músculo é a hora de ser corrigida, e essa correção acontece no crescimento muscular. Resumindo, um livro gigantesco aqui agora, né? Então, assim, o sono não é descanso, o sono é regulação. É o momento que a gente tem, então, regulação hormonal, que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, recuperação muscular, regeneração e crescimento muscular, memória da parte da geriatria minha também, a parte de cognição, então melhora muito também. Tem que ter uma noite bem dormida, vamos dizer assim. O equilíbrio metabólico acontece de maneira generalizada, é a hora que eu estou descansando. Tem alguns dados mais interessantes aqui à frente. Dormir mal, né? Eu botei aqui, bagunça pelo menos 3 pilares. Eu tinha colocado aqui. Existem algumas questões hormonais que eu tinha falado um pouco antes. Legal. Mas se tiver que resumir alguma coisa, a leptina, né? Ela vai estar diminuída. Menos saciedade. Menos saciedade é ruim, gente. Menos saciedade não é interessante, né? É melhor você estar com maior saciedade. Total. A grelina aumentada aumenta a fome. A pessoa vai comer mais. Cortisol aumentado, estresse metabólico, aumento de gordura abdominal. Isso é no seu dia a dia. E a gente não vê. Isso não é uma coisa que está sendo vista ou mensurável, né? Vamos dizer assim, de maneira generalizada. É uma coisa que eu faço meu dia a dia, trabalho minhas 12, 14 horas. Talvez eu faça meia hora ou 45 minutos de atividade física para compensar e falar que está tudo certo, mas eu estou dormindo mal. Eu não estou dormindo legal. Muita gente hoje... Não vou abrir muito parênteses aqui não, senão vai ficar meio longo. Mas não, quando chega em casa, fiz tudo que tinha que fazer. É a hora que eu pego o celular e vou ver rede social. E rede social tem aquele algoritmo, né? Que você vai vendo uma coisa que ficou interessante e aí você não sai mais. Então aquela olhadinha de 5 minutos se tornou em 45 e você perdeu, além de ficar na tela antes de dormir, que não é interessante, né? Total. Seguindo aqui nosso raciocínio, sono é alimentação, né? Quando você dorme uma noite mal dormida, me corrija também se estiver errado. Desejo por açúcar, ultraprocessados, alimentos ultraprocessados. Então, assim, você naturalmente vai comer besteira, vai piorar, vai desregular praticamente tudo no nosso organismo, né? Sono, atividade física, Thiago. Vamos lá, menor desempenho, força, né? A recuperação muscular também, maior risco de lesão que vai acontecer. Então, assim, ganho de massa e emagrecimento. Também é legal, bacana falar aqui. GH, o hormônio do crescimento. Quando que ele é liberado? Sono, na hora de sono. Então, assim, uma noite mal dormir, não adianta malhar e falar que eu vou ganhar massa e tudo mais. Cara, o GH, que é um grande componente nessa parte também, vai estar prejudicado a sua liberação durante o sono. Tô quase acabando, Thiago. Não, pode mandar ver, cara.
Falar da longevidade, então, sono, dormir mal, né? Cronicamente, vai acelerar o processo, então, de envelhecimento e vai trazer também as comorbidades que a gente conhece hoje em dia, diabetes, obesidade, né? Declínio cognitivo, doenças cardiovasculares. Então, falar de sono, talvez a gente possa voltar, então, de um outro dia aqui para falar só de sono. Um podcast inteiro só de sono. A gente fez a última palestra que a gente fez junto, inclusive vai ter a próxima. Pô, aguardo o convite aí, será um prazer imenso aí, gente. Com certeza, pra gente falar sobre isso também. O sono foi bacana, foi um tema que a gente bateu lá. Muito. E uma coisa legal pra gente fazer fazer esse fechamento aqui da parte de sono, olha que bacana, que ciclo vicioso que a gente vai entrar. Uma pessoa que dorme mal, come pior, né? Come pior, treina pior, fica mais estressado e dorme mal de novo. Então o ciclo se fecha. Então você. E vira crônico, né? Crônico. E a pessoa já não sente mais, tá igual um zumbi. Se não quebrar esse elo ali, essa corrente ali, falar não, chega, agora não. Eu não sei se é perceptível pra vocês, mas quanto mais a gente trabalha com gente, você consegue observar quando você vê a pessoa. Exatamente. Eu juro por Deus que eu erro muito pouco sobre, por exemplo, um processo de remédio ansiolítico. Quando eu olho uma pessoa, eu sei que ela tá dopada. Porque a gente mexe tanto com pessoa de saúde. Você tem essa. Você pega essa. Quando eu vejo a pessoa, eu falo, tá tomando remédio. Bacana. E aí na avaliação, batata. Bate direitinho, né? Não tá dormindo, tá tomando remédio. Nessa anamnese que é feita ali, você já sabe que. Na linguagem corporal da pessoa. Legal. Eu não sei se é uma viagem minha. Não, total. Eu percebo. É sentido isso, sem dúvida nenhuma. E infelizmente, né, depois de 2020, pós-pandemia, o número de prescrição de ansiolítico, antidepressivo, disparou. Virou comum a pessoa falar, né, que tem crise de ansiedade, que tem depressão, e enfim, às vezes alguns diagnósticos também não mal elaborados. Total. E por achar que se enquadra, porque o meu amigo parece que tem o mesmo sintoma que eu, procurou algum médico, e o médico naquela... essa influência, né? Por que você não procura um médico tal ali? Exatamente. Tomando tal remédio, às vezes pra você serve também, né? Exatamente. E acaba passando, dependendo do médico, faz a prescrição de medicamento, e não é à toa que os medicamentos são controlados, né? Senão compraria sem receita, né? Total. Então é um controle que se perde com o médico prescreve, a pessoa passa a tomar, e é difícil depois sair daquilo. Não é impossível, tá? Muita gente pode achar também, então já era, perdi o jogo já, né? A batalha ali. É uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre isso aqui, é até legal. Eu acho, por exemplo, ter um cara como o Gabriel pra falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente não quer assustar, a gente quer falar a realidade, né? O que acontece. Ao mesmo tempo, vai parecer, por exemplo, não tem saída? Não, tem saída. Tem solução pra tudo. Exatamente. Não é generalizado. Não é que a depressão não exista, não é que a ansiedade não exista, e não é que não tem que tomar remédio. Às vezes, em casos extremos, o remédio não pode ser menosprezado, né? Um tema que a gente não pode subjulgar. Eu falo sempre para os pacientes, o mais difícil, né, é que, diferente de vamos botar aqui um exemplo bem simples, um colesterol aumentado. Você consegue dosar no sangue e ver que o colesterol está aumentado. Mas o processo de ansiedade, de depressão, vai muito além do que um exame de sangue consegue te falar. Claro que você tem algumas aplicações de tabelas e scores validados, né, que a gente consegue chegar numa conclusão e chegar num diagnóstico. Mas muita gente não vai por esse caminho. Então, são doenças, né, que são menosprezadas, né? Sim. A pessoa fala que é frescura. Não, fulano é frescura. Sim. Então, tem muito disso também. Cara, né? E voltando no assunto do sono, normalmente você acorda cansado, aí o paciente, o que eu vejo no consultório, tá? O paciente dorme super mal, 3, 4 horas, aí acorda de manhã cedo, fala que tá muito cansado, não tem tempo, come um pão com manteiga. Aí não coloca uma proteína. Aí ela vai sentir fome bem rápido, né? Em seguida já tá sentindo fome de novo. Aí chega lá no trabalho, normalmente nossos clientes ou pacientes de fábrica, aí eles fazem café da manhã coletivo. O beliscar ali, vai ter um monte de coisa gostosa, né? Café da manhã coletivo tem bolo de cenoura com chocolate. Exatamente. Tem salgadinho. Uma bolacha recheada. 10 horas da manhã. Aí come. Aí depois, meio-dia, foi almoçar. E ela tá ansiosa, porque ela dormiu mal. Exatamente. Né? E tá querendo comer. Aí acha que tá com uma compulsão. Mas às vezes ela só dormiu mal. Aí vem essa ansiedade. Exatamente. Começou o dia sem proteína, com carboidrato e gordura. E aí ela belisca. Além de dormir mal, não tá em déficit calórico, porque tá beliscando o tempo inteiro, tá comendo o tempo inteiro. Chega em casa, aí faz qualquer lanche, ou come pão de novo, porque ela também tá sem tempo. Tá cansada, sem tempo, né? E quando a gente tá cansado, e quando a gente tá cansado, a gente sente mais vontade de comer uma besteira. Vamos comer uma pizza hoje, porque é mais fácil, e você está com vontade de comer porque você dormiu mal.
né? E acaba também que vira um sistema de recompensa, né? Exatamente. Eu vou você me permitir porque eu mereço, né? Acho que eu tô cansado, eu mereço, né? Eu mereço. Tô trabalhando demais. E aí vai, come uma pizza, deita pra dormir meia-noite de novo, acorda 4 horas da manhã. E aí tudo de novo, tudo de novo. Vira um ciclo que você não sai. Vicioso. É vicioso. E Vicioso. o pior é que as pessoas acreditam que seja normal isso. Exatamente. Ah, é normal, eu não durmo não. Você dorme? Durmo, cara. Mas como? Lógico que existe um processo na vida de cada um, onde a pessoa vai ter que ela entregar um pouco mais, né? Vai estar fazendo a independência financeira dela, o que for ali, ela vai entregar mais do que ela pode suprir em saúde. Tem dias que são corridos. Tem dias que são corridos, mas, cara, se você mexe na base, você muda de vida. Ele acabou de falar, sono, cara, regulação de hormônios. Só dele falar, saciedade. É você se sentir satisfeito, né? Me corrija. Exatamente, Eu tava vendo um podcast que o cara fala, acho que o Cariani, né? Falou exatamente isso. Uma coisa é você fazer isso sabendo que é um período que uma fase. Você escolheu fazer aquilo por uma fase. Eu vou dormir mal durante 2 anos. Tem um objetivo ali, né? Uma mas meta tem que final, ter um fim, tem que ter um fim. É isso aí. Não pode ser isso pra sempre. Isso não pode ser existe. pra sempre. A gente no começo do estúdio, por exemplo, primeiro ano do tinha estúdio, vida meu Deus, também. não tinha vida. Entendeu? A gente Mas foi ter vida mesmo agora. assim, a gente fazia Não, e escolhas logo depois do saudáveis. primeiro ano, a gente começou a dormir melhor já. Me chamou a atenção, esses dois aqui, pessoal, pra quem não sabe, festas que a gente acaba se encontrando e tudo mais, né? Deu 9h30, 9 horas, eu não lembro agora aqui. Por aí. Eu já vi os dois indo embora. Pessoal, a gente vai ter que ir e tudo mais, porque a gente vai A gente ter, nem né? consegue, a gente morre de sono. Morre de sono. Vamos Juro por isso. dormir cedo, ter algum compromisso no dia seguinte ou não, simplesmente pelo fato de dormir bem, na Sim. verdade, né? Sim. Então isso é bacana, esse compromisso, né, é bacana. Sim, e isso foi uma coisa que a gente implementou pro resto da vida. Depois do porque Hoje- nós dormimos. Depois do livro. Era muito complicado a gente pensar nisso como uma coisa benéfica, porque você pensa assim, vamos supor, tá? A gente vai sair daqui do podcast. Aí eu vou chegar em casa, eu tô com um livro legal pra ler. Aí eu começo a ler, aí um cliente manda mensagem. Aí eu penso, pô, não vou perder uma venda. Aí, vamos supor, minha mãe manda mensagem, pô, preciso ajudar minha mãe, não sei o quê. Aí, vamos supor, vai entrando um monte de coisa. Aí você fica assim, cara, eu preciso resolver isso, eu não preciso dormir. E aí, se você vai deitar, você fica assim, cara, minha cabeça vai ficar mil, eu não vou parar de pensar. Exatamente. E aí, se eu não resolver isso, eu vou Aí estar você perdendo. pega o celular e Você roda pega lá o no celular, Rios. Exato. Entra na dopamina do Rios. Porque não tem tempo pra Você ficar não sai vendo, mais, esse é o né? único E a tempo tela que tem. azul. É 1h30. Né? Passa rapidinho. Isso eu vou falar. A tela azul que vocês têm aí um núcleozinho que chama supraquiasmático que capta a luz solar. Só que era pra captar a luz solar. Teoricamente, E a após luz as solar 6... você nem olha mais. Às 6 da noite não tem mais luz solar. Exatamente. É luz artificial. Então essa luz artificial também é Tem captada. gente que não olha nem 6 da manhã, nem Não 8, olha nem hora 10 nenhuma, da né? manhã. Se perde. E o reloginho biológico, segundo estudos, ele fica por um tempo ainda. Já botou um experimento de pessoal na caverna durante alguns dias. Eu não vou lembrar exatamente quais os dias, mas acho que mais de uma semana eles conseguiram regular o relógio deles biológico sem ver sol. Olha só. Depois de um tempo desregulou. Aí começa a vir paranoia. Então, eu lembro minha mãe falava pra mim assim, ó, quando eu era gamer, na época de infância, sai desse quarto, menino. Vi um quarto escuro, só com a tela na frente vê sol. ali. E ela tava certa, cara. Exatamente. Mas olha aí, saciedade já é você não estar mais com fome. Você está satisfeito. Aí vem a vontade de comer, que desregulou os hormônios. Aí você tem falta da parte cognitiva. Dependendo do que você trabalha, não vai ser tão importante. Mas, cara, é cognição. Se tá no seu corpo é porque é. Aí vem memória, capacidade de tomar decisão. Vou fazer o adendo. Leiam um livro Porque Nós Dormimos. Vocês vão entender tudo que a gente tá falando aqui com base científica. Bacana demais. E aí entra a parte eu tô cheio de atleta lá na parte de endurance. Aí os caras querem fazer, no mesmo ano, tá? No mesmo ano. 3 km, primeiros 3 km, sem parar. É a meta. Depois é 5 km de prova. Mas isso da onde que eles tiram? Da cabeça deles. da cabeça, não é um Da plano? rede social, da comunidade, Ah, gente, da rede social. É rede social. Essa é a Porque a questão. fulana Entendi. corre muito rápido, eu quero correr rápido. E eu não tô Eu falando acho que eu a tenho gente que ser que nem ele, né? Eu acho que eu consigo, né? E eu não tô falando que a gente é imune não, tá? Eu passei por isso, eu tomei um esporro dela, inclusive, que ela falou, você tem que parar com isso. Não é só porque você performa que as pessoas te acompanham. Porque eu tava querendo bater o sub-20 no 5km, né? E eu quase morri no dia sub-20. Quase que foi. Mas, ó... É uma vez só, né? Que você fez, né? Quase É igual aquele meme. Foi aqui, Tatiana. Foi uma prova aqui. É igual aquele meme, quase que você Aqui, fez. teve uma prova aqui? Teve. Foi essa prova aí. Igual aquele meme, quase que você fez 1996 1996 a 2024. Mas o que acontece? Eles querem no mesmo ano fazer, né, amor? 3, 5, Aí depois 10, 21. Não, mas não para no 5. Aí 5, aí depois quer fazer menos de 30. Aí depois menos de 25 minutos. É assim, né? E enquanto isso, fazer 10. É. É tipo assim. Cara, que isso, surreal. E aí eles começam a fazer o quê? Eu vou dar um exemplo pra você. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Você falou da parte do sono.
falou da parte da alimentação, falou da parte do exercício físico. E é um contexto que leva tempo pra acontecer. Sem dúvida nenhuma. Aí o cara faz o quê? Ele não quer pagar esse tempo. Qual que é o outro caminho? Famosos atalhos, né? Que a gente vai... Nutri. Tá. Não foi ainda. É o médico? Tá. Não foi. É o hormônio? O que eu vou fazer pra dar essa paulada? E aí é onde eu tô vendo a geração que eu acredito tá uma Todo suposição. mundo lesionado. De lesão. É. De muito impacto. Incrível. E eles não colocam isso na balança para pensar no seguinte: uma vez que eu comece a fazer algo que meu corpo ainda não está preparado, tiver uma lesão, uma fratura de fíbula, por exemplo, Que é comumíssimo. cara, esse Traduz camarada pra galera. vai ficar no ossinho da perna que tem aqui embaixo. Esse camarada vai ficar quanto tempo fora? Pensa comigo. Sem treinar. Então, sem treinar, é um retrocesso. É um retrocesso, assim, incrível. Então, tem que botar isso na cabeça, né? Sim. É uma base de treino. Tem que ter assessoria. Sim. Assessoria também na parte Nutricional. nutricional. Não é uma coisa que eu simplesmente... achei interessante. Olhei no Instagram aqui, achei interessantíssimo agora correr 30 quilômetros. Acho que amanhã eu vou começar a pensar Viu nisso lá o aí. David Goggins correndo? Vou colocar, vou colocar vou botar como meta agora aqui primeiro eu vou começar fazendo o que você falou, né? A quilometragem. Sim. Depois que eu atingir os 5 quilômetros, eu começo a diminuir o tempo da minha cabeça. E a partir daí eu começo a aumentar a quilometragem de maneira desproporcional ao que meu corpo vamos dizer assim, conseguindo suportar naquele momento. Total. Então, assim, o retrocesso que eu tenho com uma lesão e as lesões musculoesqueléticas de maneira geral, são lesões que não são tão fáceis de serem recuperadas. Então, eu vou ficar lá talvez 3 meses sem fazer minha atividade física. Vou ficar às 6 vezes, meses. Custo esporte pro atleta, dependendo do atleta. Exatamente. Isso quando não tá na assessoria, tá fazendo assessoria, e aí o Thiago ou o Vitor, alguém passa lá com um pace de 7, 9. Tem que correr devagar, né? Cara, é rodagem, tem tipo assim, de reabilitação. Aí a Tá? pessoa entrega o treino lá 4h40. É. Correu na rua, correu na É. Dá uma rua. porrada. Ou então é E a gente dá 6 passo, às vezes eu quero na grama. Ou então Sim, você entendeu? coloca 6 quilômetros, a pessoa faz 12. Aí depois Porque 10. dava pra aguentar, né? Eu tava saiu, bem, eu né? Eu tava com a tava Só pra família. tranquilo. finalizar aqui, faltava um E pouquinho aí só. entra nesse ciclo vicioso. Agora, o cara fazia a regeneração completa, ele não quer. Ele não quer. quer fazer o fortalecimento, a rodagem progressiva, o descanso também, a parte nutricional e dá tempo Isso é ao tempo. importantíssimo, né? O descanso, importantíssimo comentar também aqui, né? Da atividade física, enfim. Acho que isso é uma coisa bem bacana falar Sim. também, que o descanso faz parte do treino o descanso, né? Aí Totalmente. você pode falar mais que eu sobre isso aí. Não, eu quero bater Cara, um ponto interessante, que as pessoas, elas não entendem na parada. Eu nunca esqueço disso. Quando eu conheci a Maju, eu tava no mundo dos bodybuilders, né? Eu dava aula pra bodybuilder e eu tava treinando forte. Eu não era bodybuilder, não competi nada disso. Mas eu fiquei com 90 quilos, cara. Eu tenho 1,80m e eu tinha, sei lá, uns 8% de gordura naquela época. Não sei, mas era baixo. Era baixo, tava forte. E eu me machuquei. Na coluna e no ombro. Por quê? Enquanto eu filmava o Isso, exercício. me corrige se eu estiver errado. Por quê? Eu comecei a pegar muita carga, cara. E a minha musculatura, com a utilização de algumas coisinhas, melhorava muito rápido. Sim, sim. Mas a parte articular, não. Não Na hora acompanha. você não sente, acompanha. né? Então eu fui durante 1 ano, cara, e peguei um corpaço na época e tal. Comecei a pegar muita carga, só que chegou uma hora que a articulação falou assim, deu. Bateu o pino ali, na verdade. Bateu né? por hoje. E eu travei. E aí quando eu travei a musculatura pra proteger, que já era forte, me Sim, travou sim. de vez mesmo. Sim, sim. Travou Eu feio andei. mesmo. Nem Caraca. andava. Nem andava. Entendeu? Perigoso. E esse é o preço que a galera não tá disposta a pagar. Exatamente. E aí o que aconteceu depois? Teve que parar de tomar Parei os com tudo. hormônios. Parei com tudo. E aí o que aconteceu? Engorda. Rebote. Efeito rebote. Rebote. Isso é bacana para falar quando fala em atalhos, né? Atalhos metabólicos, né? Vamos dizer assim, acho que é mais fácil porque todo mundo quer resultado, né? O que a gente falou, né? O processo é um processo lento, um processo que eu não estou disposto a ficar aqui 1, 2 anos fazendo um treino, né? Fazendo todo o preparo, uma base. Não, eu quero o verão agora. O verão 2027 está aqui. Eu tenho que me preparar. Então é para ontem isso aí. Então vou ter uma viagem. Não sei se você já ouviu isso na academia. Muito. Eu vou ter uma viagem daqui a um mês. Eu tenho que estar com shape. Totalmente. Cara, o que é isso? Então, assim, a pessoa não está disposta a perder tempo. Ela quer o atalho. E aí o atalho, a gente pode falar também, não só dessa parte específica hormonal de anabolizante, enfim, que a gente ainda vê muito isso aí também Sim. acontecendo. Algo superdoses, né? Para tentar conquistar alguma coisa mais rápida. Mas no Endurance você vê muito isso. Sim, sim, sim. E é o mesmo pensamento, né? Porque não é altas doses de anabolizante, mas ele quer fazer altas doses de prática Exatamente. da atividade física. Exatamente, exatamente. Treinar 2 vezes por dia.
E o corpo não está preparado para aquilo ali. O camarada é diferente de um atleta, um cara que já está no nível mais avançado. Eu estou treinando para o triatlo e naturalmente coloca lá 2 atividades por dia, 2 atividades que também não vão se conectar tanto para não arrebentar, né, a parte, fazer lesão e tudo mais. Mas um camarada que está preparado para aquilo. A pessoa vai tentar colocar isso num corpo de que não está preparado para isso, de quem não está preparado para isso, né? É isso aí. E falando nos atalhos, lá no meu consultório eu vejo muitos pacientes que estão utilizando, por exemplo, as canetinhas. As famosas canetinhas aí, o tema da polêmica sem acompanhamento médico. É bem comum, ainda tem as paraguaias ainda, estão surgindo aí também, né? Aí eu não sei nem que olha, já dá para ficar pior, né? Dá, só piora. Dá para ficar pior. Pelo menos o que a gente vê, né? Muita gente querendo pegar esse atalho, que é mais fácil, na verdade, vou conseguir um resultado visivelmente, né? Mas bem mais prático, mais fácil, pensando nessa prescrição, né? E em tomar, na verdade, a fazer a aplicação das famosas canetinhas por estética, mas não está se preocupando em mudar o estilo de vida, o comportamento, né? Que isso é muito importante. O efeito rebote vem aí, uma vez que eu pare. Naturalmente, conheço gente, tá? Conheço pessoas que usaram e que na verdade, parou de usar, tá voltando tudo que era antes. E se a gente parar para pensar em perda de peso de maneira generalizada, como as canetas fazem, ela vai te reduzir, vai aumentar a saciedade, né? Diminuir o tempo de esvaziamento gástrico, melhor controle glicêmico, ótimo. Isso tudo para quem tem aquela indicação de utilizar a nota 10, bacana. Então não tô... Você está fazendo isso naturalmente. Exatamente. Tem gente que tem a recomendação médica para fazer uso, né? Foi aberta também a prescrição para obesidade, né? Acima de 30 ou 27, com algumas comorbidades. Enfim, tem gente que tem a indicação própria para isso. Tem gente que não tem, está utilizando para queimar, para acelerar o processo e não se preocupa com essa parte, porque o que eu ia falar? Perda de peso generalizada inclui perda de músculo. Eu me torno uma pessoa frágil, né? Eu não estou pensando em independência futura, eu estou pensando para o resultado para agora, mas eu não estou preocupando com o efeito rebote, não estou preocupando com efeitos colaterais, não estou nem aí para isso, né? E não estou me preocupando com essa parte também de perda de massa magra ali, que vai junto, naturalmente vai junto. Então a gente vê pessoas desorientadas, né, utilizando esse tipo de... Sem querer ser muito polêmica, mas só para saber a sua visão. E o que você acha da prescrição para quem não precisa? Porque o que eu vejo é que eu tenho pacientes que já falaram isso várias vezes, foram num endocrinologista, por exemplo, Sim, sentou lá, não precisa, eu sei que não precisa, claramente a pessoa não precisa, e ele foi lá e a primeira coisa que ele passou foi isso, não foi mais nada. Acontece isso também com as suplementações de vitamina D, sem dúvida nenhuma. B12, sem dúvida nenhuma. Às vezes a pessoa não está precisando e está lá com doses cavalares ali, é verdade. O sorinho. É verdade, o sorinho, exatamente. É o que eu mais vejo agora de prescrição. Parece que as pessoas só sabem prescrever isso agora. Caiu na moda, o modismo, né? Caiu na moda, né? E a questão do atalho. Ninguém quer ter aquele tempo, né, de atividade física, de treinamento, de se alimentar bem, de dormir bem, porque isso demanda tempo. Isso você não vai ter um resultado curto, né? Então, minha opinião, não seguir exatamente a prescrição para aquilo, pelo menos até o momento, né? Para o que ele foi feito, não é para estética, né? Não é para pessoas que não têm indicação para fazerem uso. Sem falar, e porventura, muita gente utilizando... a gente começa a observar maiores efeitos colaterais, né? Quando a população, muita gente, uma questão que é nova. Campo, né? Dá tempo para acontecer uma coisa. Exatamente. Então tá muito... Eu não sei se... Eu cheguei a comentar isso com o Gabriel. Eu ouvi falar que tá começando a dar... já comentou já. Crise no pâncreas. Exatamente. E aqui em Resende já tá cheio. Exatamente. Tem, então, exatamente. É muita gente tomando. Muita gente usando mais efeito, mas vai começar a ficar mais claro isso pra gente, né? Muita gente utilizando. Eu não sei se é legal a gente tocar nesse ponto aqui, mas é saúde e negócio o nome do podcast. Existe um negócio por trás também. Lógico. Eu vou dar um exemplo. Não tenho dúvidas disso. Eu vou dar um exemplo aqui do que você falou, amor. A gente, quando estuda negócio, a gente quer formas de fazer a recorrência, né? E existem formas de fazer isso. Você pode pegar no estúdio lá e fazer a recorrência através do resultado e dar alta pra pessoa. A Maju já deu alta pra gente, em questão de alimentação, né? Se a pessoa chegar pra mim um dia no estúdio e falar assim, olha, eu já sei treinar, eu já resolvi minha comorbidade, eu quero treinar na academia low cost agora. Cara, lá a gente ensina a pessoa a treinar, eu quero manter. Tudo bem.
Eu vou falar, pode, eu não vou ficar tentando... Bacana. Fica comigo, não, que eu não sei... Então, forçando a barra pra exato. isso, né? Eu, por exemplo, a minha visão de empresário, em cima do que você falou dessa questão dos nutrientes, é uma fidelização. Eu vou te dar uma dose por mês durante um ano. Eu vou te vender o pacote de um ano. Eu não te tenho uma consulta, eu te tenho 12. Exatamente. Por causa de uma coisa. Então eu meio que coloco isso no negócio. É o negócio por trás de tudo isso aí, sem dúvida nenhuma. Já aconteceu comigo direto, eu sempre falo isso pra você. Eu vendo acompanhamento, eu não faço uma consulta avulsa. Então, eu vendo lá pra pessoa 6 meses ou 1 ano. Ela fez comigo 6 meses, ou ela fez 1 ano. Eu vi que ela teve um resultado, ela quer saúde, ela teve um resultado absurdo, muito bom. Aprendeu como é que faz, como que tem uma vida saudável, e ela não quer performance ou estética. Pra que eu vou ficar fazendo ela ir todo mês uma avaliação física ou todo mês ficar me vendo se ela já sabe o que fazer? Eu não fico segurando a pessoa. Se ela aprendeu, ela vai, depois de alguns meses ela volta só pra ver como é que tá. Não precisa ser uma coisa, né? E ela é tão criteriosa e ética com isso que ela me pergunta: será que vale mais um mês de acompanhamento pra ela? Tipo assim, chegou no momento de dar alta, não sei o quê. Bacana isso. Eu não quero só o dinheiro da pessoa. Se eu não tenho que entregar pra ela ali mais, ela tá bem aqui, resolvi o problema. Pra que eu vou querer jogar vender limpo, né? Jogar limpo, mais né? um mês pra ela se não precisa? Não precisa. Eu quero que ela volte daqui a 6 meses ou até 1 ano pra eu ver o que aconteceu. É verdade. Né? E você também criar a maturidade de entender que o problema foi resolvido. Isso é bacana. É legal. Eu demorei pra aceitar isso, mas a gente já teve bastante, assim, churn, né, que fala de aluno, porque resolveu. Simplesmente resolveu o problema dele. Às vezes o cara chegou pra mim e falou assim, eu tô vendo de lesão, eu tô com o quadril operado, e eu quero fazer uma maratona. Já aconteceu. É os casos que eu pego, tá, Gabriel? Aí, um aluno, no caso, fez a maratona dela. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora. Tá tudo certo. Ela voltou a treinar o que ela gosta de jogar limpo, né? O que ela precisava? Eu precisava de um acompanhamento disciplinar em cima do caso específico dela. Resolveu, passou do perrengue, e isso é uma autoconscientização muito boa dela também. Ela entendeu que ela ia fazer uma coisa que ela não tá acostumada, ela pegou por um período de acompanhamento mais próximo, resolveu. Precisava desse processo, né, de melhora, de preparo do corpo também, né, de recuperação. E ao mesmo tempo, se a gente fala, você precisa de mais um mês, ou você precisa fazer um acompanhamento e não ficar sozinho, é porque a pessoa precisa mesmo. E como é que entra, eu queria saber como é que são suas formas de pensamento em cima disso, porque é a nossa responsabilidade como profissionais da saúde entregar o processo à pessoa. Certo. E o que a gente mais tem é a geração de informação, né? Eu vou dar um exemplo. Pra pessoa perguntar do estúdio, a gente tem que responder rápido. E as pessoas chegam e falam assim, valor e dia. Elas não querem saber o que a gente faz. Isso é normal em qualquer mercado, tá? Não é só no mercado do estúdio, não. Comigo também. Qual o valor da consulta? E quando a pessoa... Exato. É a pergunta-chave, né? O que parece a gente tem que fazer? O que ele vai entregar, né? Não tem esse pensamento, né? Não tem. O pensamento qual o valor da consulta para todos os nutricionistas? Qual for mais barato? Eu vou pegar numa lista ali e vou pegar o mais... E aí, como é que o nosso trabalho começa? Quando a pessoa senta no consultório, no escritório, na sala de avaliação. Eu tive a oportunidade de ir lá pra ver lá, pra conhecer. É legal, né? Bacana demais. E é o mesmo caso com você, de sentar. A moça que você recomendou pra gente, uma das clientes que a gente tem hoje, veio de recomendação sua, falou, cara, eu gostei do Gabriel porque ele me ouviu. Ela é apaixonada. Ela é apaixonada agora no estúdio, ela não falou, não sai daqui nem que ela me mudou de vida. Tá fazendo aula de dança agora no final de semana com a gente, né? Ela falou, nossa, é uns depoimentos assim que dá vontade até de chorar. Isso é legal demais, cara. É legal Mas demais. eu quero saber como é que é um ponto que a gente pode aqui, debatendo como parceiros de área de saúde. Sim, sim. Porque como é que você faz pra desacelerar essa pessoa? Tipo assim, cara, senta aqui, vamos lá. Qual que é o seu processo? Puta, teu sono tá ruim, cara. Antes de você pensar em fazer o uso do Monjá... Desculpa, a gente falou que eu não falo o nome, né? Mas antes de você pensar em fazer o... Por que você não arruma o seu sono? Isso, mas é isso, esse bate-papo, né? Essa conversa, né? Eu falo bate-papo porque quando a gente fala em consulta médica, tem muito daquela mística, né? Do médico estar de um lado, o paciente do outro. E a gente está acostumado a lidar com alguns médicos que você vai, fala o que está sentindo, ele já vai escrevendo alguma coisa na receita para você e já pede para você chamar o próximo na saída. Então esse é o mais comum. E aí quando você dá uma atenção, que eu falo, gente, não é nada de diferente que eu faço aqui não. Na verdade, eu faço o que... Eu sempre falo isso, como eu gostaria de ser tratado. Legal. Então é você receber a pessoa, é você encostar na pessoa, é você saber a realidade que ela está vivendo, né? É o contexto, na verdade, do que ela está passando. Isso é importante para a gente entender e aí sim começar a perguntar. Não adianta também eu chegar para ela e falar assim, pegar um exame que esteja alterado, uma glicose, um colesterol, e falar para ela, mas também você não está fazendo atividade física. Calma,
Eu não sei aquele contexto que ela está vivendo, né? E às vezes conversar sobre aquela situação que ela está passando faz ela entender e tentar achar algum tipo de solução ou recomendar um profissional que consiga ajudar naquele tipo de situação, uma terapia que seja, né? Da minha consulta sair como saiu daquela nossa paciente, a questão da indicação do estúdio. Então esse conhecer, né, o paciente que é importante, esse olhar que não é nada muito diferente, não deveria pelo menos ser nada muito extraordinário, melhor dizendo, que talvez seja o diferencial, talvez seja o que o paciente precisa, na verdade, esse conhecer, esse bate-papo, é entender, é ouvi-lo, né? Que muita gente fala assim, mas eu tinha ido no médico, mas ele nunca me escutou. Esse ato da escuta, ele desacelera. E várias eu acho vezes que é por aí. Que eu pedi socorro pro Gabriel, foi porque antes eu fui em alguma outra especialidade, algum outro médico, eu precisava para aquilo, e não era nem a sua especialidade, né? Sim. E aí eu fui, não me deu ideia, ou me passou qualquer coisa ali. Uma coisa meio seca, né? Uma coisa que você sair sem resposta, né? E aí eu sabia que não deu, ou não deu o resultado, ou eu nem tentei já, porque já sabia que não tinha muito a ver. Aí eu mandava para ele, falava, a minha mãe, né? Normalmente vai mandar lá uma mensagem, por favor. É verdade. Vamos ver o que aconteceu, por favor, aí e tal. Aí ele vai, passa, melhora na hora. Gente, olha. Resolvo na hora. E essa questão é bem comum de acontecer. O médico não conversa com o paciente, tá? E aí, quando retorna comigo quando vem comigo pela primeira vez, né? Vem o acompanhante e já começa a falar assim, olha, uma senhora de idade, que seja. Eu vim junto, porque o último médico que ela foi, eu cheguei em casa e perguntei pra ele, o que ele falou? Eu não sei não, ele me deu esse papel aqui, mas eu não sei. Porque normalmente nem falou nada, né? Só entregou o papel. O que eu falo é o seguinte, eu quero que a senhora saia daqui hoje sabendo o que tem, da importância disso aqui, de como que usa o medicamento que eu estou prescrevendo, o que é o medicamento, para que serve, né? Então isso talvez faça bastante diferença, né? Acho Na época do triatlon também, a gente sempre tinha que pedir ajuda. Eu lembro, a gente conversou bastante naquela época. Bastante. Foi uma época que eu fiquei bem próximo do Gabriel. Eu lembro. Legal. E eu queria saber o seguinte, cara, dentro dessa logística, só pra bater um ponto aqui também, em qualquer área da vida existem profissionais. Sim. Então, de maneira geral, mas é claro, exatamente. Existem excelentes profissionais de educação física, excelentes nutricionistas, excelentes médicos. Normalmente isso que acontece às vezes é numa emergência, não é numa consulta. Às vezes, cara, isso é negócio. Tem profissionais. Isso. Como ele falou, a responsabilidade cai do profissional de fazer o que você pôs. Isso aí que você tá falando é maravilhoso, de você estar presente na vida da pessoa e tal, você escutar mais, você e olha indicar. que nem sempre deve dar o tempo que você gostaria, exatamente, né, com o paciente. Aqui, por exemplo, tem quanto tempo de quadro já? Já tá indo pra 1 hora, talvez. Só pra ter uma ideia. 1 hora e pouco? 1 hora, acho que 1 hora. 52 minutos. Cara, pra mim eu tô já achando, nossa, não vai dar tempo de falar tudo que a gente tem que falar. Eu não quero que o Gabriel vá embora. Se for o caso, a gente vai ter que já sair daqui agendando um próximo encontro. Porque é mais fácil sair com você aqui. Será um prazer, né? A gente tá pra jantar com ele, com a mulher dele. Não consegue? Hoje nada, mas beleza. Não consegue combinar. Não consegue combinar, tá difícil. Aí a gente pode fazer pizza da próxima vez? Vai ser um encontro aqui, ó. Vou botar uma pizza aqui. Vamos enganar ele. Excelente. Mas, cara, legal. Excelente. E nessa parte assim, o que eu acho interessante a gente pegar nesse tópico é o seguinte. A gente tá falando bastante do que a gente tem medo das pessoas caírem e se machucarem ou tem algum efeito irreversível, né? Sim. Hoje, por exemplo, foi uma menininha lá no estúdio, a Lara, campeã brasileira de taekwondo. Bacana, legal. A gente vai começar um projeto com ela. Legal. Foi hoje lá. Aí a primeira coisa que eu falei pra ela e pra mãe dela, eu falei, olha só, a gente só vai pegar o projeto se você respeitar o que a gente tem pra passar pra ela. Porque eu olho pra ela, antes de atleta, como ser humano. E como uma criança. Tá com 13 anos. Que tem as suas peculiaridades, né? Total. Então, antes de eu pensar na performance, eu quero que a gente pense, a Maju vai entrar com a parte nutricional também, eu quero que a gente pense em dar saúde pra ela. Tá bom. Descobriu agora. Acabou de descobrir. É porque eu deu tempo de falar que foi agora recente a reunião com a menina. Foi hoje. Mas aí eu quero te perguntar, qual que é a diferença de saúde e performance? Porque isso é uma coisa muito interessante do pessoal saber. Exatamente. Olha... A saúde, como a gente já comentou, né? Quando a gente, aliás, falando de performance, acho que é um gancho melhor. Legal. Quando a gente fala de performance, a gente sempre, pelo menos até eu estudar do assunto, até você conhecer o assunto, sempre imaginei que performance fosse atleta, né? Eu nunca pensei em performance como não atleta, né? Performance, o cara é atleta, o cara tá performando, ele é um atleta. E nada mais é que, não é isso, na verdade. Na verdade, é um conjunto que quando você analisa, né,
vamos dizer assim, o bem-estar, a capacidade de memória, de concentração, de você seguir o que está previsto para você fazer. Isso é a performance. É você seguir, isso é a performance. E não aquele conceito que pelo menos eu tinha, tá? E talvez muita gente que está assistindo tenha também. Que performance é o atleta. Não é isso, né? Acho que tem essa diferença bem grande aí que não necessariamente... Claro, o atleta vai fazer, né, alta performance, enfim. Mas esse conjunto mínimo que a gente pode colocar aqui seria o conceito de performance. E a saúde a gente já comentou. Então, não necessariamente são coisas, né, são coisas que se conectam, né, enfim. A saúde de maneira geral, aquilo que a gente falou que não é a ausência de doença, e sim o bem-estar físico, mental e social. E quando a gente coloca a performance, seria uma aliada à outra ali. A performance, esse conjunto que a gente pode colocar como equilibrado, né? Acho que o equilíbrio disso tudo é a performance que você tem. Gostei, cara, do conceito. E até onde você acha que o exercício físico é saudável? E não extenuante. Né? Olha, é muito comum a gente pegar uma pessoa querendo um resultado principalmente rápido, né? Ou então... querendo se tornar, eu vi na internet, fulaninho de tal, que está correndo lá seus 30, 42 quilômetros e eu de um dia para o outro falar que quero fazer isso também. Então, eu acho que esse limite, né, eu acho que essa coisa do querer me transformar rapidamente ou fazer alguma coisa rapidamente, chegar que eu não vou conseguir, eu vou me lesionar. Então, a atividade física é importante? Claro, está nesse pilar que a gente falou de atividade física, de alimentação, de boa noite de sono, de consulta médica, de saúde preventiva. Mas tem esse muro aí, esse limite aí, em até que ponto eu estou causando algum tipo de lesão. Uma coisa que eu estava conversando hoje, puxando esse assunto aqui agora, eu conversando hoje com a minha esposa, e ela comentou... Parece que uma triatleta, fugiu agora, não sei o nome dela, uma triatleta teve um mal súbito, né, uma parada. Acho que ela era de Curitiba e estava fora do país, mundial, né? Exatamente, treinando. Tava em Kona. Era mundial. E a gente começou a conversar sobre esse assunto, eu não sabia, ela me contou desse assunto e estavam cogitando, na verdade, o que acontece? O superatleta, ele não é, só porque ele é atleta, ele está isento de qualquer coisa que pode acontecer, a parte cardiovascular dele é 10. E estava falando justamente sobre isso. O excesso de treino para fazer uma prova dessa com um rendimento altíssimo, com tempos curtos, né? O seu coração começa a fazer fibrose. E essa questão da fibrose, além do crescimento, que ele pode crescer fisiologicamente também, essa fibrose, pelo menos a gente estava conversando hoje em dia, hoje mais cedo, aliás, e essa fibrose talvez tenha sido a causa de uma arritmia e talvez uma parada. Então, assim, isso são especulações. Acho que não teve nada ainda, mas está no conceito. Então, até que ponto... na natação, né? E não sabem ainda o que aconteceu com ela. Até que ponto, pelo amor de Deus, gente, tô dando diagnóstico para ninguém, não tô falando que foi, a gente tá debatendo um assunto... O sentido desse quadro é trazer informação para vocês. Especulando, justamente. Então, assim, não tô dando diagnóstico final, nem tô afirmando isso, pelo amor de Deus. Mas é só uma coisa para se pensar baseado nessa pergunta que você me fez. Até que ponto a atividade física, né, pode ser benéfica, até que ponto ela pode ser prejudicial, né? E isso às vezes não está muito claro para quem está fazendo, mas quando tem uma boa assessoria, estou apontando aqui, estou apontando para os dois aqui. Não só assessoria, porque parte que você está falando também é metabólica. Exatamente. Como é que eu na assessoria Totalmente. Não é? Então, isso é interessante, a gente falou isso no começo. De duas, uma. Tem a parte articular e metabólica. A primeira, eu estava até num congresso lá foi simpósio ou congresso? Foi simpósio. Em Volta Redonda, com outros profissionais bem eu lembro que você foi. Eu lembro. Muito legal, fiquei muito honrado de estar lá. E a gente debatendo sobre esses assuntos, eu questionei o Rodrigo Peixoto, né? Que inclusive é uma outra referência na área. Eu falei, cara, o que você acha do estresse articular que essa galera tá fazendo? E a gente chegou à conclusão, nessa especulação também, que a geração agora vai ser a geração com mais prótese de joelho da história. Entendeu? Assim, teoricamente, se for isso, ainda é mecânico. Exatamente. É menos pior do que a parte metabólica. Muito mais complexa, né, de ser tratada, né? A parte metabólica. Porque envolve muita coisa, não envolve não é fácil de se mensurar isso. Exatamente. Eu, como treinador, por exemplo, eu tenho uma... Exatamente. Hoje na assessoria, né, amor? A gente tem uma tecnologia legal. Training Peaks, com a parte toda do... Pô, Garmin tá entregando muito. Legal demais. Hora de sono, pego... Pô, VFC, cara, uma métrica... Legal demais, forte, legal né? demais. E não dá pra ver isso. Você começa a ver o aluno começar a passar mal,
o sistema gastro não funciona mais, o sistema nervoso dá pane. E aí? Eu- Quando que é hora de dar uma segurada? É difícil, né? É difícil saber. E olha, é difícil pra gente. Eu, especialista em corrida, médico, É difícil, nutricionista, é difícil. Vocês estão entendendo? E é difícil fazer a pessoa também aceitar, talvez, uma que, difícil olha, aceitar. agora é hora de dar uma segurada. Não, mas É agora... muito difícil escutar o que você não quer ouvir, né? Sem dúvida nenhuma. Você sem tá dúvida muito nenhuma. empolgado numa coisa Eu ali. me lembro que quando, na época do triatlon, e o Biel tava no duatlon, eu também fiz duatlon, eu falava pro Thiago, para com isso, tá fazendo mal, porque direto ele acabava indo pro hospital, né? E eu tava indo Eu lembro Mexe- disso, eu mexe lembro. com a parte gastrointestinal, e isso a gente foi estudar mais a fundo depois que ele começou a Eu ter. lembro. Aí a gente foi pesquisar o que acontecia, porque não entendia, mesmo fazendo tudo certinho, suplementando, se alimentando bem, treinando. Só que eu não tinha descanso. Não tinha descanso nenhum, porque 14 horas de trabalho por dia naquela época. dormia mal Dia pra cá, dormia forte mal, ainda, né? dormia muito mal, né? Dormia 4 horinhas, porque dormia Muito pouco. tarde, acordava cedo. Treinava 2 horas e E meia por dia. aí eu lembro que eu estava fazendo fiz o duatlon, e aí eu queria ir pro triatlon. Desisti no dia da prova do Thiago com aquela água Aquela água, horrorosa. né? Daquela... Mas Eu aí eu lembro disso. fui Mas você no... ganhou sua prova de duatlon. Ganhei minha prova. Que Boa. fique registrado. Boa, Vocês boa, estão falando boa. que pessoas pegaram pódio, Boa, tá? boa, No triatlon, boa. no duatlon, na bike. Quanto você fez a média da etapa? De qual, perdão? Letap, por exemplo. Você pedalou pra De quanto? média, 34. Pra quem conhece, sabe que não é fraco. E aí eu Perdão. acabei indo... Aí fui no cardiologista, porque tem que fazer todo o exame antes, né? Ainda mais eu que já operei o coração e tudo. Aí eu fui no cardiologista e perguntei falei pra ele que queria fazer um check-up para poder fazer o triatlon. Aí ele achou o máximo, ele achou muito legal. Mas aí eu perguntei pra ele, mas antes de eu me inscrever num triatlon, eu quero saber até que ponto eu posso fazer isso sem prejudicar minha saúde. Aí ele já falou assim, olha, e me corrija se estiver errado, tá? Isso foi uma informação que ele me passou ali. Que ainda não tem um estudo 100% para dizer Difícil, que, é uma resposta que faz difícil. muito mal, mas uma coisa que tem visto é que os atletas têm morrido em prova e em treino, né? Novo. E aí eu fiquei até na dúvida se realmente tem morrido mais atletas ou se a gente tem mais informação agora Talvez e não isso. sabia Talvez antes isso. que Talvez isso isso. Mais acontecia. acesso, né? Talvez mais e aí, depois dessa acesso e consulta eu mais... desisti de fazer o triatlo, né? Desisti, ainda fiz o Thiago desistir. É aquela questão. Eu já ouvi especulações de que se você fizer uma prova por ano, durante um curto período, de 3 anos ali, você tem até na parte do coração mesmo, você tem como reverter, Foi o cardiologista que falou. né? Eu quero que Sim, você sim, justamente... sim. Então, assim, até onde levar por saúde, vocês estão entendendo que é uma linha tênue? É difícil, essa resposta é uma resposta Não é? difícil. Ainda tem Mas se a pior. gente fosse especular, o que você diria que seria legal pra galera que quer fazer aí a Tem o prática pior. do endurance? É viciante. É viciante. Se você Esse que é o ganhar problema. uma, você quer ganhar todas. Você começa a querer mais, né? Você não se contenta com aquele resultado anterior e você sabe, você acredita que pode chegar um pouco mais além, né? Então, olha, por 10 segundos eu não consegui Fazer o determinada... sub-20. Sim, aí pronto. Cara, Já era. é muito difícil. É muito difícil É especular muito isso, né? difícil especular. Vou dar, enquanto você pensa, eu quero que você responda. Essa da... Cara, tapa. Eu vou dar uma suposição aqui também. Vai, Mas eu quero que Saudável. vocês pensem no seguinte, a gente gosta muito, eu até perguntei pra ele se a gente podia entrar na era paleolítica aqui, da era dos nossos ancestrais. Você adora essa parte Eu aí. adoro, É uma cara. parte que faz todo sentido, Pô, tem um cara. pensador que ele fala o seguinte, se a coisa teve tempo pra ser testada, é porque funciona. Exato. O mecanismo do ser humano ficou milênios isso aí. A parte social moderna a gente tá vivendo agora, tá? Isso aí foi os primórdios da humanidade. E o ser humano vivia como um bombeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, igual o pessoal fala, cortisol é bom. Cortisol é bom como? Se você tomar um susto aí, dar uma adrenalina e pô, esse é o cortisol bom. Então você fazia assim, você vivia numa era que você não tinha preocupação emocional quase nenhuma, tinha preocupação na sobrevivência, por mais que fosse Muita, brutal, né? brutal, não era IPTU, IPVA, casa, trabalho, não era nada disso. Não tinha esse estresse. Então você tinha medo de morrer, mas numa coisa sistemática, né? Então, vez ou outra, tu tinha que dar um sprint, ou alguma coisa do tipo. É isso que a gente conversou esses dias. Eu te perguntei. Não é? Eu te perguntei se naquela... a gente tava conversando, né? Sim. Se naquela época a gente vivia correndo ou a gente caminhava longas Que muita distâncias? gente fala isso, o ser humano foi feito pra correr. Não, caminhava Calma longas aí. distâncias. Tem... Não é? A gente era nômade, você acha que você acha que o ser humano corria pra todo quanto é lugar? Não, entendeu? Então, assim, hoje a gente já tem algumas coisas lá pro lado da Quênia. Os quenianos. A parte metabólica deles vem absurda porque eles vão correndo pro colégio. É Eles absurdo. estão correndo. Mas nos primórdios da humanidade, você corria pra sobreviver.
você caminhava para fazer longos períodos. Era caminhada. Tem um documentário Então, sobre assim, isso. essa é a logística. Aí você pega isso de base. A sua articulação foi feita para isso, teoricamente. Sim, sim. Né? Dormi muito bem, porque dava 6 horas da noite, estava de escuro. Já acabou, Comia raiz e planta, caçador-coletor. Depois que você começou a comer carne, que não era nenhuma coisa primordial da nossa alimentação, aí entra aqui a gente comendo processado, industrializado, não sei o quê. Exatamente. Você tinha uma mecânica física ótima, né? E você tinha esse processo aeróbico, né? Também. Aí a gente entra pra sociedade de hoje. As pessoas querendo bater, As mudanças aí, paces né? absurdos, sem fazer um fortalecimento prévio, dormindo mal, não sei o quê. Então, agora que a gente embasou, só pra vocês terem uma ideia do contexto e a resposta. Cara, essa resposta é muito difícil. Porque é justamente essa linha tênue. É complicado dizer até que ponto, né? É muito difícil. Porque talvez cada um tenha uma tipo de resposta, né? Cada um vai ter a sua resposta, né? Individualidade biológica, total. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, é muito difícil responder de maneira generalizada. Porque essas mudanças que aconteceram, enfim, são pessoas que querem resultados rápidos, são pessoas que querem atingir objetivos, talvez a curta distância. Então, isso tudo é muito... É difícil. Uhum. Eu vou te falar que é uma resposta que... Você falou que tem a sua, né? Tem. Você falou que tem a sua. Eu quero ouvir a sua agora Vamos também. arriscar. Porque, assim, eu não consigo. Eu vou te perguntar uma coisa, inclusive, porque... Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tô aprendendo também. E eu quero chegar cada vez mais próximo da excelência com quem eu cuido, porque eu tô cuidando de gente. Sim, sim. No exame você pega Como assim? Como é? alguma alteração metabólica? Sim. Fixa. Sem dúvida nenhuma. Pega. Consigo. Então, o que eu chutaria aqui? Tá? Se eu fosse falar assim, generalista, tá, gente? Eu não tô falando, não tô botando regra pra ninguém. Se você for fazer ciclos de prova, que sejam ciclos menores, que é um objetivo, cara, você quer fazer um Ironman da vida, cara, tu vai sobrecarregar, primeiro você já entende isso. Tu tá indo pra performance atlética, super atleta, você não O tá indo pra nome já performance. diz. É uma Ironman. ultramaratona. Exatamente. Então, assim, você É tá indo pra algo, isso. é algo que Então, eu já acho no saiba, nível... já saiba que você tá indo pra isso, tá? Segunda coisa, vai fazer isso por quanto tempo, cara? Você vai botar na sua cabeça, vai conseguir entender curto prazo. que você vai bater no curto prazo, vai entregar aquele resultado, é isso? Ou você vai ficar... Porque até os influencers dessas coisas estão começando a sair um pouquinho, porque sobrecarrega. Aí eu diria, faz o ciclo, faz a prova com o maior acompanhamento possível, com a parte nutricional em dia, com a parte médica em dia, com a parte física em dia. E não decide Faz fazer os no exames. mesmo ano, né? Não precisa, faz os exames, cara. Eu acho que é Bate por uma aí. meta. Eu acho que é por aí. Fazer no Não adianta eu Não é? Vai definir que treinando. hoje, 2026, aqui agora, eu vou querer fazer hoje no final do ano uma Não, prova são dessa. ciclos de 2 anos. Eu Acontece, diria tá? pro Ironman é 2 anos. Acontece. Sabendo que eu sei que... Acontece, gente. Dá pra fazer antes? Dá, mas é sobrecarga. E aí, 2 anos é pouco, teoricamente, tá? Também eu acho. Não é? Eu acho. Eu tô dizendo que é Também acho. possível, porque eu vejo muita gente fazer assim. Porque você tem que começar por uma Sobrecarregando. modalidade. Normalmente a pessoa já corre ou já pedala. Tem pessoas, né? Exatamente. Aí tem você vai essa melhorando. prévia dele, né? É porque tem O cara muita, já Normalmente a natação tem muito você vai melhorando sensacionalismo depois, na vai internet começando. do cara que, comecei do zero e fiz um ano Ironman. Tem, gente, fudeu. tem um monte de vídeo Aí de todo mundo não quer. sabia andar de bicicleta. Perigoso não isso, sabia né, andar de cara? Eu acho bicicleta. uma Perigosíssimo. coisa assim- Mas aí eu faria isso, eu faria o ciclo acompanhando com check-up. Fez o negócio, os exames. E aí, se você gosta do pedalar, do correr, ou do nadar, ou dos 3, cara, fazer num volume muito mais baixo depois, pra manter a vida. Exatamente. Pra mim, cara, se você for pensar em saúde, a corrida é de 2, 3 km. De verdade, de verdade. Uhum. Sem extenuação, falando tudo que a gente botou aqui na mesa. Sim, sim. De evidência científica, de que você não sabe até quando é extenuante ou não. Então eu acredito que seja alguma coisa em torno disso. Começou a subir de 5 pra 10. E uns De 10 pra quilômetros 21. em, rodagem. Bem leve. Então, depende da semana. Se você fazer isso uma semana do mês, você entendeu? É um volume considerável. Se você for um cara, com um conhecimento físico muito legal, um VO2 muito alto, a gente nem falou de VO2 Nem falou de Pô, VO2. e tem cara com 3 dígitos de VO2 agora. Exatamente. Eu vi isso no triatlo. Exatamente. Exatamente. 102 de VO2 o cara tem. É. Absurdo. Então, assim, um cara que faz uma alimentação, dorme bem e tal, e isso não atrapalha a vida dele cotidiana, né? É. Que aí você é um cara casado, aí você se anua no endurance, você chega em casa e fala assim, minha mulher, ó, Eu me anulei aqui agora pra família. acabou a minha vida no fim de semana. Eu fiz meu longão, que tá acontecendo muito. As pessoas saem pra fazer o Porque a pessoa simulado. fica- Então, quer fazer, faça por saúde. Eu acho que é por aí. Né? Eu Se acho que é por aí. teste, não é? Se teste. Eu Faz acho o teste com acompanhamento, pra você entender que você tem um corpo que vai durar mais 30 anos, 40, 50, 60 anos, se Deus quiser. Aí você vai pegar uma moda agora e se extenuar. Se lesionar e depois nunca mais vai conseguir fazer qualquer tipo de coisa nem próxima daquilo ali, né? Por uma bobeirinha. Pode ser que daqui a eu pouco seja, concordo. a moda seja outra. Eu concordo. Então você vai poder, se você fizer do jeito health da coisa, tu vai poder performar no outro lugar também.
né? É um controle que às vezes, por exemplo, às vezes, por alguma situação, eu tenho que, naquelas 2 semanas eu não consegui treinar por alguma coisa que foi uma viagem, alguma coisa mais específica a trabalho, que mesmo em viagens, eu com a Bruna a gente sempre tenta, tem academia, não tem onde dá para correr, Legal. tem uma esteira, a gente não deixa de treinar por isso. Mas por algum motivo não deu para treinar 1 semana, 2 semanas. Só da gente ficar essa semana sem treino, eu já volto diferente. Você tem que voltar com uma cabeça, olha, a gente faz um pace, um pace do dia a dia, um pace de 5, 5:15, enfim, 5:30, beleza. Quando volta, olha, vamos a 6, vamos a 6:15, porque a gente precisa, não adianta, 3 dias parado, você parar pra pensar, né, 2 dias, 3 dias parado, não adianta eu querer voltar com tudo. Então, assim, quando eu falo de 1 semana, quando eu falo de 2 semanas, pior ainda. Então, assim, eu acho que não adianta a gente ter, botar na cabeça. Ó, eu falo também bastante isso, que com a invenção do tal aplicativo que, eu já ia falar o nome dele aqui, né, do Strava, a vida, né, do pedal, principalmente quem faz o speed como eu, Sim. virou uma coisa com esse negócio de como é que é o nome? De volta mais rápida. Aquele trecho ali de quem fez mais rápido no dia. Se eu passei lá, eu vou querer ficar olhando o dia todo quanto que quem foi mais rápido que eu. Isso aí transformou a vida no cara, olha. É uma gamificação do cara, negócio, né? pelo amor de Deus. Então eu preferi até botar no oculto aqui, que aí eu faço, vou rodar mais lento hoje. Tô numa semana cansado, tô numa semana... Autoconsciência. Claro que a gente tá falando aqui, por exemplo, dando conscientização pra quem tá leigo, começando agora. Exatamente. Cara, quem já tá um atleta de anos de prática, que criou a performance, como o Gabriel falou, performance é você performar com o próprio corpo. Exatamente. No seu dia a dia, na sua alimentação e tal. Aí não adianta eu ver um cara da elite aqui que faz triatlo há 10 anos e falar que eu tô falando que triatlo faz mal. É diferente. Pô, eu tô falando pra um cara que tá começando agora que quer fazer um triatlo, entendeu? Diferente. Pra ele entender onde é que ele tá se metendo, né? Agora pra gente fechar, então, encerrar essa conversa, que eu queria falar mais. Avisaram pra gente, né, no início. Olha, 1 hora passa rápido, cara. Eu queria saber o que você falaria. A gente não acreditou. Se a gente fosse pegar um paciente aqui, multidisciplinar, que tá vindo do sedentarismo. Legal. O que você recomendaria, assim? Primeira consulta, uma anamnese bem feita. A gente vou entender o contexto, como eu falei um pouco antes, o contexto do paciente. Pedir os exames de rotina, avaliar a parte cardiovascular, sem dúvida nenhuma, a parte de memória, a parte de sono, a parte de cognição. Legal. E naturalmente, uma vez que eu pegue os exames iniciais desse paciente, eu vou recomendar naturalmente, como eu fiz com aquela paciente, o estudo de academia, vou recomendar a nutricionista. Eu acho que a parte multidisciplinar é o que tem para ser feito no momento. Então, não adianta eu pensar que ela é minha paciente, eu vou resolver todos os problemas dela, vai muito além disso, vai do conhecimento do paciente, da história de vida do paciente, por que ele está te procurando, por que até então não fez atividade física, é falta de motivação, é falta de estímulo, não, é problema social, é um problema do contexto que ele vive, é um período que ele está vivendo, e essa parte é importante a gente comentar também aqui. Então, é basicamente isso, é a gente pegar o paciente, fazer uma boa história, o conceito todo, quais exames precisam ser realizados, e não para por aí. Aí sim entra essa parte toda de atividade física, do sono, da questão nutricional. Legal. E sempre motivando a fazer a atividade. E não adianta, a sair do sedentarismo. Exatamente. Sedentarismo não é bom. Né? Vamos deixar isso aqui. Não, mas eu vivo aqui sedentário, mas não sou obeso, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim. E sempre há tempo, né? Acho que o tempo, sempre há tempo pra gente começar. Você quer falar a idade dessa que a gente tá fazendo multidisciplinar, por exemplo? 65, acho. 5, não. 64? Por aí. Por aí. Acredito que seja por aí. Por aí. Não mais que isso. Então tá tempo pra tudo. Eu achei até que tivesse menos. Acho que tem. Então pode ser. É porque já tem assim, 3 casos desse. É essa a questão, né? Então nunca é tarde, né? Sim. Acho que sempre há tempo pra gente ter... Pode ser com 20, 30, com 15, com 60. E o mais importante, assim, falando, isso tudo que a gente comentou, o estilo de vida, né? É a gente manter um bom estilo de vida, hábitos saudáveis, né? A procura médica, a procura da atividade física, uma boa alimentação, um estilo de vida saudável. Tentar fazer a manutenção disso. Legal. E não procurar algumas coisas, tipo, uma dieta restritiva para tentar perder rápido, não vai durar. Coisas muito restritivas, muito abruptas, não vão durar. A gente tem que ter constância, e para ter constância, acho que o pensamento é por aí. Total.
Pra você, na parte nutricional, acabou de vir dele, teve toda a parte da mesa Acabou levantada de dos vir dele? exames dele, Tá. a responsabilidade aumentou. Tá, aumentou mesmo. Eu achei que a pessoa não ia vir de nada. Porque normalmente eu peço o último exame de sangue pra eu dar uma olhada, né? Então, se acabou de vir dele, vai ter o exame. Sim. Tem gente que não tem. E aí, analiso o exame. Se não tiver, eu solicito. Faço a anamnese completa. Normalmente, 90% dos casos, eu passo pra psicóloga, mando fazer uma terapia. Olha E isso. aviso pra Podia ter botado uma pessoa... psicóloga aqui hoje. Boa. E peço pra pessoa comentar já com a psicóloga que vai começar a fazer uma dieta, na verdade, mudar a alimentação, né? Uma reeducação alimentar. E peço pra avisar, pra conversar sobre isso, porque tem gente também que não conversa sobre isso. E aí eu monto o plano alimentar da pessoa. E eu monto sem fugir muito da rotina dela. Então, eu não tiro algumas coisas que ela já está acostumada a comer. Não faço um negócio muito restrito, porque senão ela não faz. Não vai manter, né? Então, eu não tiro... Nem vai fazer, nem vai manter. Não vai manter e nem fazer. Então, eu deixo lá o pãozinho dela, só vou adicionando coisas É isso aí. que podem melhorar e ensino a pessoa Criar a hábitos ali, né? criar hábitos. aí. E aí, eu peço para fazer uma atividade física. Eu não peço de primeira para ir para musculação, porque normalmente a pessoa não gosta de musculação. Então, eu falo para ela escolher uma atividade que ela goste. verdade. Porque aí Isso ela é vai importante. começar a É verdade. adaptar. Então, se ela gosta de fazer dança, ela vai pra dança. Se gosta de fazer pilates, faz pilates. E aí, depois, com os meses, eu falo, agora tá na hora de musculação, treino Legal. de força pra gente ganhar massa muscular. É isso aí. É. E aí, chegando na parte do treinamento, o que eu recomendaria seria iniciar de 2 a 3 vezes na semana. A gente sabe que o ideal mesmo seriam 3 vezes na semana de exercício resistido. Porque a musculação é o que vai dar a massa muscular. Sim. Existe o pilates? Existe. Existe a hidroginástica? Existe. Mas dependendo do caso, é a musculação. Dependendo não, na maioria dos casos é isso, né? E você pode fazer complementares outras coisas, como uma caminhada, alguma coisa do tipo. Exatamente. E o maior pensamento que tem para a geração de hoje, seja em qual faixa etária tiver ou em qual tipo de objetivo tem, é você pensar no longo prazo. Eu vou fazer isso por um ano? Eu consigo manter isso um ano? Né? No caso da atividade física, igual eu peguei no exercício físico, eu peguei uma aluna hoje, da pós-bariátrica. Eu falei pra ela, olha só, pode não ser com a gente, mas eu queria que você saísse dessa avaliação entendendo que a partir de agora, exercício físico é pro resto da sua vida. Então não pense, eu vou fazer 1 mês, 2 meses, não. Você tem que começar a programar sua mente para Pro resto a da vida, longevidade. é isso aí. Né? O eixo, o infinito. Tem um pensamento finito e infinito. Né? E as pessoas estão muito focadas no finito. Eu vou fazer isso para esse objetivo aqui. E se você cria uma base, acabou. Ó, o que você faz aos 30 te define aos 70. Cara, Então agora você é a hora de fazer, É né? hora de É hora de fazer, né? Não erra Tá agora, hein? sacanagem que eu fiz 30 anos. Tá vendo? Não erra. Bom, que papo, né? Caraca. Fantástico, hein, Thiago? Irado. Fantástico, Maju. E seja saudável, cara. Busque o lado health da coisa. A gente fala aqui, claro, com pouco tempo. Assuntos muito complexos, muito tensos. Estamos voltando a cara a tapa aqui, né? Os profissionais vão assistir isso, né? E a gente tem responsabilidade, como profissionais da área da saúde, de educar vocês Exatamente. com o melhor conteúdo possível. E o papo aqui é saúde e negócios. Se você for uma pessoa mais saudável, isso tem estudo comprovado. Com um shape, como diz o Cariani, que não é só Não é ser bombado. do Bombadão, bombado, né? pode ser um shape ciclístico da corrida, pode ser um shape da parte mais funcional, como a Maju acabou de sair da parte do duatlon, agora tá voltando à parte da musculação, pode ser magrela igual eu, mas com os exames em dia e treinando alguma coisa, brincadeiras à parte, você vai performar mais na sua vida, cara. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, né? Isso Você aí, vai ser isso um aí. pai ou uma mãe melhor, você vai ser um colaborador ou um empresário melhor e você vai colher bons frutos. Não é isso? Bacana demais. Meu Ó, amigo, prazerzão. Satisfação Tá aqui, total. Primeiro quadro estreado com sucesso. Inaugural aí, adorei. Adorei. Maju, obrigado também, viu? Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Chique demais. Espero que a gente se encontre mais vezes Amém. aí também, Tem né? outro, porque... vai ter que ter mais um. Faltou Não deu tempo aqui, tempo. né, pra gente conversar coitado. mais, né? A equipe aqui sofreu. E tem muito... E obrigado a vocês também, equipe Obrigado, maravilhosa, pessoal. espaço maravilhoso. Muito obrigado aí, Muito pessoal. bom. Muito legal. Fantástico, fantástico. Chique. Até uma próxima aí, se Deus quiser. É isso, saúde e negócios. Pô, muito maneiro, cara. Adorei. E aí?